Uma das cirurgias plásticas mais procuradas pelas mulheres que desejam turbinar os seios é o implante de silicone. O procedimento permite um aspecto natural às mamas, ideal principalmente para as pacientes com pouco busto e insatisfeita com o sutiã tamanho 36. Saiba tudo sobre este assunto agora! E hoje nós vamos falar sobre uma das cirurgias plásticas mais procuradas e realizadas, a prótese de mama. Tudo bem, doutora Geórgia? Tudo ótimo, Natália. A prótese de silicone de mama, na verdade, ela é a cirurgia mais realizada no Brasil e no mundo, em relação às cirurgias plásticas. E, por incrível que pareça, Natália, por mais que a gente sempre fale sobre prótese, é assim, um assunto bem comentado. A gente pensa, nós cirurgiões, que é um assunto esgotado, mas sempre, hoje mesmo, né, aqui no consultório, 2 consultas, assim, muitas dúvidas sobre o silicone, coisas que você tem acesso, né, fácil, principalmente através da internet, mas as pessoas preferem ouvir da boca do profissional, e claro, isso é o mais correto, principalmente sobre a amamentação, né? Se pode amamentar ainda depois que colocar a prótese, e em relação à duração do tempo de prótese, do tempo até quando eu vou precisar ficar com esse implante, até quando eu posso ficar com tranquilidade, eu tenho que mudar realmente. Então ainda existem essas dúvidas, né, em algumas. E por ser muito procurada, por isso que surge. Exatamente. Por exemplo, eu posso amamentar depois de colocar a prótese? Com certeza, claro, porque a prótese é colocada embaixo da glândula. Ou seja, eu não coloco entre a areola e a glândula. A glândula fica completamente livre, né? Tanto faz eu colocar embaixo do músculo quanto embaixo da glândula, a amamentação está garantida. Onde é colocado esse implante, se é embaixo da glândula, se é embaixo do músculo, é uma questão muito técnica, né? Geralmente não é o paciente que decide, é uma questão técnica. O cirurgião avalia se realmente há necessidade de colocar embaixo do músculo, se vale a pena, se o paciente tem glândula suficiente para cobrir o implante, se não existe flacidez, porque existem, dependendo do local que a gente coloca, se embaixo da glândula ou se embaixo do músculo, existem diferenças no pós-operatório, no segmento. Depois existem pequenas diferenças. Qual tipo de prótese? Se é uma prótese perfil alto, super alto, se é um perfil anatômico, né, que é em forma de gota, se é uma prótese texturizada ou se é uma prótese com poliuretano. Realmente existem dúvidas, se é uma prótese de poliuretano que vai ser colocada, se é uma prótese de forma anatômica, se é uma prótese perfil super alto ou se é uma prótese alta. Existe uma certa dúvida da paciente. Quem é que decide? Quem é que vai escolher isso? É o profissional ou sou eu? Né? Na verdade, Natália, para o paciente está limitado o tamanho. Pequeno, médio ou grande. Como saber qual é o tamanho ideal? Para não ficar desproporcional, né? Nem colocar pouco e depois se arrepender, ter que fazer outra cirurgia. Colocar o tamanho ideal. Como eu falei, você só decide se é pequeno, médio ou grande. O volume, né, se é 200 ml, 200 ml, 300 ml, quem vai decidir é o cirurgião. Por quê, Natália? Porque a gente tem, dependendo do plano, por exemplo, se for embaixo do músculo, a gente precisa botar um volume maior para vencer a espessura do músculo, a força do músculo. A gente coloca uma prótese embaixo do músculo, eu preciso de uma prótese maior para poder esse implante aparecer mais, esse volume aparecer mais.
Vamos supor que eu estou decidindo por colocar uma prótese anatômica. Se eu estou decidindo por colocar uma prótese anatômica, significa que eu já tenho pouca pele para esconder esse implante. Então, também, provavelmente, não vai ser um implante grande. Então, é técnico, é uma decisão técnica. A forma, o plano, a cobertura da prótese, uma cobertura texturizada, ou se é de poliuretano. O paciente fica restrito. Aí eu quero um prótese pequeno, quero um peito bem pequeno. Aí eu quero um peito médio, um 44, que é a média nacional. Ou então eu quero um peito bem grande, né? Isso sim o paciente vai decidir. Tamanho, minha amiga botou 250, eu quero botar 250 também. Isso é muito variável, porque de repente você tem uma glândula mais espessa, né? Sua amiga tinha uma glândula menos densa e a gente consegue tecnicamente saber se eu preciso de um tamanho maior para ficar daquele tamanho, um volume maior de silicone para ficar do tamanho X, ou menor. É uma decisão totalmente técnica, porque às vezes as pacientes querem um tamanho X que foi igual para outra pessoa, mas tem um tórax mais estreito, um tórax mais largo, é mais baixa, mais alta. Então realmente eu quero pequeno, eu quero médio, eu quero grande. Essas são as opções que cabem. A informação que tem que ser dada. Tecnicamente, a gente precisa avaliar muita coisa, né? Espessura de pele, se tem pitose mamária, se há necessidade também da gente retirar a pele, que às vezes acontece que a paciente vem querer colocar simplesmente um implante e às vezes só o implante não é suficiente para resolver o problema, também tem que tirar a pele. Então, são várias questões técnicas e a paciente vai decidir pequeno, médio ou grande e a gente decide. O que elas decidem mais? O que elas preferem? Bem grande, médio ou pequenininho? Vai depender muito da idade. Geralmente as mais novas querem que apareça mais o silicone, fica aquela coisa mais visível. Aí eu coloquei silicone. Depende muito do estado civil também. Às vezes o marido fica com ciúme, eu quero uma coisa bem mais discreta, eu quero só voltar ao volume que eu tinha antes de amamentar. Sempre tem essas... são bem pessoais, né? Então, mas a grande maioria realmente tem medo que fique muito grande. É um temor que a gente consegue observar com frequência, né? Todo mundo acha que silicone é para ficar muito grande, para ficar muito visível, e não é. A gente tem vários tamanhos de silicone, a gente começa com 100, com 50, vai até, né, 1 litro, ainda pode ser feito por encomenda. Então, assim, não há necessidade de temor, né, desde que a paciente especifique bem, assim, se realmente não quer. Porque, às vezes, eu quero um tamanho pequeno. Aí, quando coloca, todo mundo agora tá achando que ficou pequeno e eu deveria ter colocado maior. Acontece muito isso, né, também. Mas é muito difícil. Eu quero trocar, eu quero colocar outro menor. É muito difícil. A grande maioria quer para colocar um pouco maior. De colocar um menor, assim, realmente não acontece, né? Quais os cuidados que uma pessoa que colocou a prótese de silicone tem que ter, doutora? Evitar esforços físicos, né? Principalmente para quem tem criança, né? Levantar inadvertidamente a criança, não fazer esforço mesmo. Vou trabalhar, vou começar a dirigir cedo, vou começar a praticar atividade física cedo. É muito arriscado, você pode ter um hematoma até 45 dias. Então, o repouso não é um repouso absoluto, porque o repouso absoluto ele já se torna perigoso, né? Mas o repouso comedido, aquele repouso só de braços, de membros superiores, é necessário realmente, não é? Mas é uma cirurgia rápida, tranquila, que tem pouquíssimas complicações, não é? Então, na verdade, a campeã de cirurgia, até porque já foi assimilado isso culturalmente, né? Todo mundo tem medo de lipo, mas ninguém tem medo de silicone, então torna uma cirurgia mais fácil de ser aceita socialmente, na família. Então, aí é só correr para o abraço. Doutora Georgia, muito obrigada. Eu que agradeço, Natália.